O Dia Mundial da Asma foi programado para que a gente conscientize a população sobre essa doença, que é uma doença crônica, ou seja, não tem cura, mas tem tratamento e deve ter acompanhamento adequado. A gente observa que vários pacientes acabam descuidando do acompanhamento, porque é uma doença que caracteristicamente pode permanecer silenciosa por muitos períodos. A asma é causada por uma inflamação na parede dos brônquios, que leva à manifestação de alguns sintomas, como tosse, que pode ser uma tosse seca, pode ser uma tosse pouco produtiva, com secreção clara. Essa tosse pode ser crônica, pode ser intermitente, pode ser persistente. Falta de ar ou uma sensação de pressão no peito, que a gente chama de opressão torácica, e chiado, são os principais sintomas que a gente observa nas pessoas asmáticas. Essa doença tem curso e manifestação heterogêneos, então quer dizer que ela se manifesta de forma diferente de pessoa para pessoa, e numa mesma pessoa ela se manifesta de forma diferente ao longo dos dias, meses, anos. Então é muito comum as pessoas terem sintomas na infância e depois da adolescência, fase adulta, esses sintomas sumirem e a pessoa permanecer vários anos sem sintomas e depois lá na frente, por algum gatilho, alguma infecção respiratória ou por entrar em contato com algum alérgeno, os sintomas retornam, a pessoa volta a ter crise. Então a asma, ela não some, né? Ela continua ali, ela pode ter períodos de maior e menor manifestação. Em períodos de menor manifestação, não significa que não haja inflamação nas vias aéreas. Então, esse é um dos pontos de importância do acompanhamento adequado desses pacientes. Um fenômeno muito comum também nos pacientes com asma é a má percepção dos sintomas. Então, às vezes, aquela pessoa que tem ali sempre um pigarrozinho, quando faz exercício dá uma tossezinha, sente um pouco de aperto no peito quando entra num lugar com ar-condicionado muito gelado, mas aquilo para ela é tão corriqueiro, já acontece há tanto tempo que é como se ela fosse normal, ela não percebe como manifestação de doença. E aí ela deixa de acompanhar, deixa de tratar, e essa inflamação que está ali persistente e não tratada, ela pode ser fator de risco para uma crise grave repentina, para uma progressão para uma doença mais grave no futuro. Não é incomum as pessoas não perceberem essas manifestações como sintomas de uma doença, tanto que eu já fiz diagnóstico em colegas médicos já na fase adulta de uma asma que eles tinham quadro clínico desde a infância. Então, se você tem algum desses sintomas, fique ligado e marque a sua avaliação. O tratamento da asma tem alguns objetivos, como controle de sintomas, diminuir o risco de crises, aumentar a qualidade de vida, e ele é baseado em alguns pilares, tanto medicamentos como controle ambiental, educação do paciente e de sua família sobre a doença, medidas preventivas, como por exemplo vacinação, né? E a gente tem nas técnicas complementares, né, algumas opções, algumas ferramentas que a gente pode usar também para ajudar nesse controle. Portanto, a abordagem dos pacientes asmáticos sempre deve ser uma abordagem integrativa.